Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo para você a respeito do mercado financeiro. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa dos principais pares, aquilo que eu vejo como principal oportunidade para a semana que vem, que vai ser do dia 13 ao dia 17 de setembro de 2021. Também vou te comentar os principais elementos macroeconômicos que aconteceram na semana passada. Basicamente, declaração da Christine Lagarde do Banco Central Europeu. Também tivemos algumas informações a respeito do dólar e também tivemos, é claro, um cenário bastante interessante que aconteceu aqui no mercado brasileiro. Então vem comigo, já se prepara, deixa o like aí nesse vídeo, se inscreve no canal se você não tiver inscrito e eu vou te trazer essa informação, eu tenho certeza que isso pode te ajudar. É uma coisa muito importante, não tenho a intenção de te dar qualquer sinal de compra de venda, absolutamente nada nesse sentido, estou apenas fazendo um estudo de análise técnica, mostrando a minha opinião, que você deve confrontar sempre com o seu plano de trading e com o seu gerenciamento de risco, beleza? Muito bem, bora pro vídeo, tenho certeza que você vai gostar de tudo que eu vou te falar nesse vídeo. Bom, eu quero começar falando com você a respeito do euro. Na quinta-feira nós tivemos basicamente a decisão de taxa de juros para o euro, se aumentaria ou não. E a taxa de juros para o euro se manteve estável, ou seja, não mudou, nem aumentou nem diminuiu. Mas a coisa mais importante que aconteceu na quinta-feira foi que nós tivemos uma declaração, basicamente um report ali, um relatório de política monetária. Tá? E depois teve uma conferência de imprensa. Basicamente, jornalistas trazem suas perguntas e podem fazer pergunta para a presidente do Banco Central, a nossa queridíssima senhora Christine Lagarde. E entre as coisas que ela falou, e é isso que você precisa entender, é que ela está, ou o Banco Central Europeu, está disposto a utilizar todas as ferramentas disponíveis para manter o crescimento da zona do euro. O que isso quer dizer, Diógenes? Isso quer dizer que ela vai manter, pelo menos de momento, os estímulos financeiros que estão nesse momento em 80 bilhões de euros por mês. Então, basicamente, existe um estímulo financeiro para a Europa de 80 bilhões de euros por mês e isso vai ser mantido. Isso quer dizer o que mais? Isso quer dizer que os estímulos financeiros continuarão altos e a taxa de juros vai continuar baixa. O que isso significa na prática? Isso significa que a postura do Banco Central Europeu nesse momento é uma postura dovish, no sentido de que existe uma facilitação do crédito, o crédito se torna mais abundante, existe uma facilitação do crédito para que esse crédito financie o crescimento da economia, para que possa aquecer. O Banco Central ele pode adotar duas posturas, principalmente, dovish ou hawkish. Dovish, basicamente, é a postura onde existe uma maior facilidade, uma abundância de crédito para que as pessoas, empresas, tomam dinheiro emprestado e assim possam comprar, consumir, isso aquece a economia. Então, quando a economia não está muito legal, eles tomam essa postura, baixa o juro, aumenta o estímulo, dinheiro fica mais abundante, as pessoas gastam e isso tende a aquecer a economia. O oposto é o que a gente está vendo no Banco Central, começa a mudar um pouco essa postura do Banco Central americano, o Fed, que é o hawkish, que é quando existe uma menor quantidade de estímulos, ou até se extingue totalmente esses estímulos, e existe uma maior taxa de juros, com o objetivo de frear um pouco a economia. Ok? Então são dois cenários. Nós temos o cenário onde o Banco Central quer empurrar, ou quer aquecer a economia, e o outro cenário é onde ele quer frear a economia por causa da inflação. A postura do Banco Central Europeu nesse momento, inclusive isso foi reforçado pela Christine Lagarde na quinta-feira e depois na sexta-feira novamente, é de que a postura do Banco Central Europeu é uma postura de expansionismo. Eles querem expandir a economia. E isso tem o poder de fazer o que com o euro? Para nós que somos traders no mercado financeiro, enfim. Isso tem o poder de fazer com que o euro se desvalorize. Essa é a coisa principal que você precisa lembrar. Beleza? E as ações da zona do euro tendem a se valorizar, afinal, existe mais crédito abundante, as empresas tomam dinheiro, tomam crédito, tomam dinheiro emprestado a uma taxa de juros mais baixa e isso tende a favorecer com que as empresas possam contratar mais pessoas, contratam mais tecnologia, expandem baseado nisso aí. E é claro, as empresas valorizam, o euro se desvaloriza de forma geral. Pausa para tomar meu café. Segundo ponto que eu quero falar com você. Banco Central Americano, agora já falando do dólar, tá? Banco Central Americano começa a mudar seu posicionamento de dovish para hawkish. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Banco Central Americano começa já a conversar sobre um possível corte nos estímulos financeiros que estão presentes no mercado nesse momento. Isso vai ficando cada vez mais iminente e o mercado já está meio que se preparando para isso. Essa mudança de postura, de posicionamento, onde são dois posicionamentos, já te falei, o Banco Central quer aquecer a economia e o outro ele quer frear, quer esfriar a economia. O Banco Central americano começa nesse momento a mudar esse posicionamento de uma postura mais expansionista para começar a frear um pouco, porque a inflação não pode sair do controle. E isso tem o potencial de fazer com que o dólar se valorize ao longo dos próximos meses.
o corte ainda de 120 bilhões de dólares que é injetado na economia americana todos os meses. Ainda não aconteceu esse corte, tá? A gente precisa ter ciência disso, ainda não aconteceu, mas os presidentes do Banco Central, eles começam já a divergir a respeito do que fazer. E existem alguns presidentes aí que já estão falando, cara, a gente tem que começar a dosar um pouco esse negócio, porque senão daqui a pouco vai ter muito dinheiro, a inflação sai de controle e a gente não sabe depois o que pode acontecer. E, inclusive, essa semana, a declaração de um dos presidentes do Banco Central, que foi o Kaplan, se eu não me engano, ele disse o quê? Se o Banco Central americano demorar muito tempo para começar a cortar os estímulos, isso pode fazer com que o Banco Central americano, no final, acabe ficando sem um pouco de ferramentas, ou ele acabe ficando com o seu poder de atuação limitado, porque ele demorou muito para fazer esse corte. Qual que é o problema de ter uma economia superaquecida? É que o preço das coisas sobe. E isso é conhecido como inflação. Nós brasileiros temos aí um passado muito recente, uma história de superinflação, e é difícil pra caramba de controlar. Então, alguns presidentes do Banco Central americano, Fed, já começam a dizer, cara, a gente precisa dosar um pouco melhor isso aí e começar a frear um pouco. E, é claro, existe ainda o cabeça, né, o principal ali, o Jerome Powell, ele diz o quê? Não, fica tranquilo, essa inflação é temporária e tudo mais, vamos ficar, tá tudo bem, não tem problema. Mas o mercado também não é bobo e já começa a entender que, né, em algum momento vai precisar cortar isso aí. E, inclusive, anteriormente foi dito que esse corte de estímulos pode acontecer até o final desse ano de 2021. O início desse corte, tá? Esse corte nunca é feito de forma muito rápida, muito brusca. É a mesma coisa que você tirar o pé do acelerador, né, e meter o pé no freio com muita velocidade. Isso, é claro, não é legal para a economia. Então toda mudança é feita de forma um pouco mais lenta, mas o mercado acaba reagindo muito mais rapidamente. E para quem atua no mercado nacional brasileiro, essa semana teve uma surpresa muito interessante. Para alguns foi uma surpresa excelente, muito boa. Para outros foi drástica, fatal. O que aconteceu? Bom, no 7 de setembro tivemos manifestações por todo o país, né? E aí, é claro, o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, disse algumas coisas durante esse manifesto, essas manifestações, tá? E aqui eu não vou entrar com você no mérito da política, eu jamais faria isso, tá? Você tem o seu posicionamento, eu tenho o meu. A questão existiam ali algumas divergências entre o presidente da República e o Superior Tribunal Federal, o STF. Né? E o que acontece? Essa semana o que aconteceu, inclusive muitas pessoas ficaram se perguntando, eu estava operando mini índice, mini dólar, muita gente ganhou muito dinheiro, muita gente perdeu muito dinheiro, porque o mercado deu um pulo absurdo. E o que foi que aconteceu? Foi que aconteceu que o presidente, o Jair Bolsonaro, nosso presidente, né, daqui do Brasil, ele chamou o ex-presidente Michel Temer e juntos eles redigiram ali um documento e esse documento veio a público. O próprio presidente da República, né, emitiu uma declaração à nação dizendo que ele não tinha intenção de criar nenhum atrito com o STF, tá? E outras coisas e etc. Então, basicamente, esse documento foi visto pelo mercado financeiro, e aqui que é o ponto principal que eu quero trazer para você, foi visto em um tom conciliador. E o mercado financeiro, é claro, ele reage de forma, às vezes até muito exagerada, para ambos os lados. Uma notícia que nem é tão ruim, o mercado traz isso de forma exponencial, causa um caos, né? Ou uma notícia que é boa, e aí o mercado responde de uma forma muito melhor. Isso aconteceu, fez com que a bolsa pulasse, valorizasse, acho que coisa mais de 3% em poucos minutos, e o dólar caiu de 5,40, que estava perto de 5,40, caiu muito, tá? E aí algumas pessoas perderam dinheiro. Teve gente que quebrou a conta e teve gente que ganhou muito dinheiro. E aí a reflexão que vem primeiro, o objetivo de eu estar trazendo isso para você entender, talvez você já tenha visto isso nos noticiários, mas para você entender que esse tom apaziguador, esse tom pacificador que foi adotado pelo presidente da República, o nosso presidente, o presidente do Brasil, né, o nosso presidente Jair Bolsonaro, foi visto com bons olhos e pelo mercado financeiro, pelas pessoas, e isso diminuiu a tensão e o mercado reagiu isso de forma bastante positiva. Bolsa pulou, dólar caiu, ok. Agora fica uma reflexão, para quem perdeu o dinheiro, para quem quebrou a conta, perdeu o dinheiro. Veja bem, tem que tomar cuidado, tá? É uma coisa que eu tenho falado repetidamente, eu falo em outros lugares. Uma das coisas que ajudou demais a estabilizar os meus resultados no mercado financeiro foi diminuir os lotes. Foi operar praticamente sem alavancagem na maior parte do tempo. Eu uso alavancagem, sim. Mas isso é uma coisa que acontece esporadicamente, não é uma coisa que eu já entro com um lote alavancado. Se você, veja bem, quando você diminui, e aqui o ponto principal do que eu quero trazer para você, eu tinha dois objetivos ao te falar disso, tá? Primeiro, te informar o que foi que aconteceu, por que a bolsa subiu e o dólar caiu.
de forma tão brusca e também para te trazer essa reflexão. Quando você usa alavancagem, você está tomando dinheiro emprestado. E se o mercado movimenta 10% contra você e você está alavancado em 2 vezes, você está perdendo 20% do seu capital. E assim por diante. Se o mercado cai 5% contra você e você está alavancado em 3 vezes, você está perdendo 15% do seu capital, porque você está tomando dinheiro emprestado. Ou seja, você vai quebrar. Não é exatamente uma garantia que você vai quebrar, mas a sua probabilidade de quebrar é muito maior. Eu falo para todo trader iniciante, está começando no mercado? Cara, corta essa alavancagem, diminui essa alavancagem lá embaixo. Usa lote pequeno. Se você tem $1.000, por exemplo, vamos falar no Forex, né? Você pode começar com um lote 0.01. Começa com um lote 0.01, não precisa começar com um lote 0.1 ou 1.0, isso é um absurdo, você está usando uma alavancagem muito alta. Um movimento desse tamanhozinho no mercado quebra você, te derruba, te causa um estrago muito grande. Na corretora, onde eu tenho conta, onde eu faço operações, você consegue operar o índice Bovespa e o mini dólar no mercado fracionário com lote de 0.01. Isso significa o quê? Que você pode pegar um mini dólar que você opera no Brasil, você pode operar a 100ª parte dele. Você pega um mini dólar, divide ele em 100 partes, você pode operar desse tamanho. Isso é muito bacana, tá? Porque isso te dá, mesmo com pouco dinheiro, a capacidade de você operar mais tranquilamente. E operar tranquilamente é muito importante. Você operar com tranquilidade. Como é que eu opero com tranquilidade? Eu uso um lote minúsculo, pequeno para o tamanho da minha conta. Isso me dá a capacidade, inclusive, de operar sem stop loss. Bom, e agora eu quero convidar você para vir para a tela para a gente fazer uma análise dos 7 dólares. São os 7 principais pares que tem o dólar americano. Bora comigo. Bom, começando aqui pelo AUDUSD, dólar australiano frente ao dólar americano. Nós conseguimos observar como ele fez aqui recentemente, no começo do ano, em fevereiro. Ele fez uma formação que eu gosto bastante, é ombro, cabeça, ombro. Tá? Ombro, cabeça, ombro. Essa aqui é a linha do pescoço, vou colocar aqui para você. Eu acho engraçado esse nome, mas não fui eu que inventei, né? Linha do pescoço, exatamente isso, tá? Neckline, em inglês. E aqui foi um ponto de suporte, foi o ponto de suporte. E aqui pode funcionar como resistência. Se nós medirmos esse movimento de queda, né, nós vamos perceber que essa linha do pescoço, ou esse ponto que foi de suporte anteriormente, coincide, e talvez não seja coincidência, com o 61.8 do movimento de queda. Portanto, ao longo dessa semana, para o AUDUSD, eu estou esperando que ele volte para cá, e se ele voltar aqui no 61.8, aqui é onde eu quero começar a pensar em possível venda. Me interessa pensar em possível venda no AUDUSD, mas eu não quero vender em qualquer lugar. Eu vender aqui está muito baixo, eu quero vender lá em cima. Diógenes, e se ele não voltar lá em cima? Não tem problema, se ele não voltar, eu não opero, tá? Eu fico de fora. Outro par que está no meu interesse também é o Euro-USD. Mesmo de forma muito parecida, né, nós podemos ver esse movimento de queda, e eu também estou aguardando que o mercado volte, mas aqui não é exatamente 61.8. Se ele voltar até os 50%, eu já estarei satisfeito para pensar em uma possível venda no Euro-USD, considerando esse movimento de queda, ele voltar até aqui, ó, 50%. Tá? Então esse ponto resistência, esse ponto suporte, esse ponto resistência, e aqui ele pode virar resistência novamente. Eu estou esperando que ele faça um movimento de alta, toque aqui no 50%, por volta de 1.1964, e a partir daí me dê oportunidade de venda também. E antes disso, olha, eu vejo que ele pode dar uma alta, tá? A partir daqui onde ele está, mas não estou muito seguro. É muito importante que você entenda que eventualmente você não está seguro daquilo que o mercado está te mostrando. É normal sentir dúvida. O problema é você agir baseado na dúvida. Você tem que agir sempre de acordo com aquilo que você entende, aquilo que o mercado está te mostrando. Ok? Agir baseado na dúvida é ruim pra caramba. Não te recomendo, tá? GBPUSD também fez um movimento de queda que está um pouco lateralizado, né? Mas eu estou esperando que ele venha para cá. Essa é a região melhor região para possível venda no GBPUSD. Considerando este movimento de queda como um todo, a gente pode ver como ele veio aqui. Olha que maravilha, 61.8, tá? Voltando para cá. O GBPUSD, eu já estou pensando que pode ser que ele não volte tão rapidamente. Por causa desse candle que ele fez na sexta-feira. Olha só que candle bonito. Então, claro, se ele anular, ok. Mas o GBPUSD eu já vou começar a procurar por possíveis oportunidades de venda pequenas, curtas, com lotes pequenos, a partir de segunda-feira, por causa desse candle, tá? Considerando que ele pode vir até o 61.8. Como eu não uso stop loss nas minhas operações, então eu preciso ajustar o meu lote para aguentar essa oscilação aqui, se o mercado vier 160 pips. Uma coisa muito importante, pessoal, quando eu falo de operar sem stop loss,
As pessoas pensam que basta retirar o stop loss e já está feito, né? Que é somente isso. Então não uso stop, então eu tiro stop. Não é isso, tá? Existe toda uma gestão de risco muito afinada por trás. E não é apenas retirar o stop loss, tem que diminuir o lote bastante também, ok? Dependendo do caso, se você diminuir seu lote, dividir seu lote por 10 vezes, já é suficiente. Dependendo do caso, se você é muito agressivo, talvez tenha que dividir seu lote até por mais, tá? Por 20, 30, 50, até 100 vezes aí. Tem gente que tem uma conta de $1.000 e está abrindo lote de 1.0. Uma conta de $1.000 não pode abrir lote maior do que 0.01. É o mínimo da plataforma, ok? NZUSD, muito interessado, estou em pensar em possível venda. Ele já tocou em uma região de interesse, mostrou alguma rejeição. Na sexta-feira deixou sombra para o lado de cima. Vejo que ele tem chance de fazer uma retração, talvez até aqui embaixo. Eu estou interessado em pensar em possível compra se ele vier para cá. Essa região, tá? O 61.8 é um nível excelente para procurar a situação, operações a favor do mercado. Olha que coisa mais bonita que a gente consegue observar por aqui. 61.8, exatamente nesse ponto, foi suporte, foi suporte, foi suporte. Aqui pode funcionar como suporte novo. A partir daqui pode dar oportunidade de compra para buscar movimentos mais altos. O SDCAD, estou comprado no SDCAD com perspectiva de períodos mais longos. Fiz a terceira compra que eu faço no SDCAD desde o começo do ano, se eu não me engano. Aqui foi a primeira compra, deu take. Aqui foi a segunda compra, deu take. E agora estou comprado também novamente, tá? Meu take está aqui, deixa eu te mostrar. Deixa eu ver exatamente aqui. Meu take está em 207 pips aproximadamente. Está levemente positiva essa operação. Acredito que tem potencial de buscar o take profit. Essa região de resistência, onde está o take, é uma região bastante importante. E a partir daí eu já não quero mais estar posicionado na compra. Ok? Eu estou mandando você comprar de forma nenhuma. Estou te mostrando aqui, fazendo um estudo. E você deve sempre comparar com aquilo que você está observando no mercado. O SDCHF está muito ruim. Está muito ruim, tá? Eu vejo isso aqui está péssimo. Temos uma situação de triângulo. E triângulo é muito ruim. O mercado em congestão, o mercado está indeciso, não sabe muito bem o que está fazendo. O SDCHF faz tempo que eu não estou operando esse par. Pode ser que sobe, pode ser que desce, mas enquanto ele não sair dessa lateralização horrorosa aí, eu não quero operar esse par. E existem coisas melhores, melhores oportunidades aí no mercado. E o STJPY igual, muito lateralizado também. Podemos observar, tem uma região de resistência por aqui, temos uma linha de tendência de alta por aqui e está num triângulo ascendente. Não gosto de operar nesse tipo de situação. É muito importante que você entenda que às vezes você não vai conseguir identificar a oportunidade do jeito que você precisa. Às vezes o mercado vai tomar um tipo de comportamento, um tipo de padrão que não vai estar dentro da sua estratégia e você precisa aceitar isso e ficar de fora. Por exemplo, o SDCHF e o STJPY, eu não estou operando faz algum tempo. Eu estava com uma venda aqui, eu coloquei stop loss no lucro, deu stop, eu não entrei mais. O STJPY também, tá? Estava vendido, coloquei stop no lucro, e aí deu stop, e aí não entrei mais, ok? Então é importante você aceitar a tua limitação, aquilo que você entende que você não consegue fazer, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Tá, você bateu o olho no mercado e fala, cara, não gostei, não entendi e eu vou ficar de fora. Procura oportunidade em outro par, em outro ativo, em outro mercado, qualquer que seja a situação. Beleza? Essa foi a nossa análise dos $7. No começo do vídeo eu te falei dos principais elementos macroeconômicos envolvendo o euro, dólar e o mercado brasileiro. E agora a análise técnica da minha projeção daquilo que eu vejo para a semana de 13 a 17 de setembro. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, é muito importante. E se inscreve no canal se você não tiver inscrito ainda. A gente se vê na semana que vem com mais uma análise como essa. Um forte abraço, tenha uma boa semana, fica com Deus e até mais.